A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo do sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a este canal do Fábio Pentecostes. Não esqueça o like para que o YouTube possa rodar em português esse debate bíblico. Esse é o vídeo em que o Padre Mojica mostrou e provou o documento do Papa Pio V, né? Pio I, aliás, que deu para toda a igreja, criou, vamos dizer assim, né? A festa da Páscoa em toda a igreja universal. E esse senhor correu do debate. Mas como esse debate é 2 horas e cacetadas, aqui nós vamos só um pouco mais interessante. Aqui eu estou colocando a minha janelinha no meio aqui atrás de mim vai aparecer uma voz que é do moderador. O moderador é o quê? O mediador do debate, tá? Que marca os cronômetros, que chamamos de juiz. O cronômetro de cada participante do debate. Aqui o senhor Eduardo Gutierrez, aqui o padre Carlos Mojica. Vamos ao debate, se inscreva, compartilhe. Graça de Deus trazer, né, essas apologéticas do mundo hispânico, traduzindo algumas em português aqui no Brasil, para que também os católicos possam aprender a defender a sua igreja dos ataques dos lobos. Né? Essa aqui é uma realidade. Vamos para poder... Vou colocar aqui do lado para poder tocar o vídeo. Vamos lá. Boa noite. Vamos compartilhar sobre a verdadeira igreja nessa noite. A identidade da verdadeira igreja. Então eu vou começar fazendo uma exposição sobre as prefigurações do Antigo Testamento da igreja. E são eminentemente 2 prefigurações do Antigo Testamento da verdadeira igreja. A primeira prefiguração da verdadeira igreja nós encontramos no livro do Gênesis, no capítulo 6. Encontramos claramente uma prefiguração da verdadeira igreja. E a arca de Noé. Deus pediu a Noé que construísse uma arca e que nessa arca entrará com seus 3 filhos, os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé, e suas esposas. E Noé com sua esposa. Entraram outras pessoas na arca. Então é necessário uma arca para se salvar, sim. E nós vemos, pois, em todo o capítulo 6, que Deus dá a Noé as indicações de como deve construir essa arca, certo? A longitude, com as alturas, a largura, tudo. No versículo 16. Fazes uma coberta na arca e colocarás por cima. E na porta da arca colocarás e farás um piso, um segundo e um terceiro piso. Primeiro, terceiro. Há uma ordem hierárquica na arca. No versículo 17. Por minha parte, vou trazer o dilúvio, mandar o dilúvio sobre a terra para exterminar toda a carne, todo o que respira debaixo do céu será eliminado. Porém, contigo estabelecerei a minha aliança. Aí está. Entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e tuas noras. Na 1 de Pedro 3,18, 8 pessoas entraram na arca. Os que não acreditaram, não creram, foram exterminados sobre a face da terra. Então, assim como há uma arca, há uma só igreja. Assim como comanda a arca, se chama Noé, assim na igreja tem alguém que comanda. A ideologia protestante acredita que Deus conduz toda a primazia. Porém, chega a negar o líder. Negam o líder. É uma negação antropológica e cai em uma teologia negativa. Se nós dissemos só Deus conduz, sim, só Deus conduz a primazia da graça. Porém, deixou um líder que se chama Noé. Assim, na verdadeira igreja, como Noé, tem que ter um líder. E na igreja, deixou um líder. Pedro,
Jesus chama Pedro. É a primeira prefiguração da igreja no Antigo Testamento. Há uma arca e um chefe. Segunda prefiguração no Antigo Testamento nós encontramos no profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 15, a imagem de uma esposa. No Antigo Testamento, a imagem de uma esposa. Se nós olharmos no livro do Êxodo 5:6, diz: vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. É uma imagem de esposa. De tal maneira que lemos Ezequiel 16:15. Também tu aproveitaste tua fama para te prostituir e tuas filhas entregasse a esposa infiel, que é o povo de Israel, a esposa que enganou. Jeremias 3:20 diz: como engana uma mulher o seu esposo, assim a casa de Israel me enganou, a esposa infiel. Porém, aí nós vemos que no Antigo Testamento, a outra igreja da verdadeira igreja se chama a esposa. Isso confirma o apóstolo São Paulo, no Novo Testamento, nos mostra realmente a nós que há uma esposa, a esposa de Cristo. E encontramos na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 32. Efésios 5:32. Nós encontramos a confirmação de que no Antigo Testamento a esposa também se fala no esposo também no Novo Testamento. 5:32 de Efésios. Veja o que diz. Grande mistério é este. Digo com respeito a Cristo e a sua igreja. Sim, quer dizer que a igreja é a esposa de Cristo. O que faz a igreja de Cristo? Gera filhos. A esposa gera filhos para a vida sobrenatural. Aí vem a pergunta: de que maneira essa esposa de Cristo gera filhos para Deus? De que maneira essa esposa dá à luz filhos para Deus? E a resposta nós encontramos nos sacramentos. Os sacramentos é a forma mais extraordinária que Deus, nosso Senhor, deu à igreja. Os sacramentos. E por meio dos sacramentos se gera essa filiação por meio dos sacramentos. A igreja que dá seus filhos, gera os filhos para Cristo. Encontramos a primeira referência em Mateus 28. Mateus 28, versículo 19. Dessa maneira, nós vemos, esse é um mandamento do Senhor. 28, 19. E depois, e fazei discípulos de todas as pessoas, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim. Essa é a primeira maneira com a qual a esposa de Cristo gera filhos para Cristo. A esposa, o sacramento do batismo. Agora vamos ver o sacramento da confirmação. Encontramos no Evangelho de São Lucas, no capítulo 22, verso 31. Algo genial. Lucas 22, 31. Diz o seguinte: Simão, Simão, veja que o diabo pediu para te peneirar com os fazes com trigo, porém eu orei por ti para que tua fé não desfaleça. E quanto a isso, confirma teus irmãos. Confirma teus irmãos. Aí encontramos, pois, a segunda maneira que a igreja, a esposa de Cristo, Deus deu essa missão para gerar filhos para Deus, através do sacramento da confirmação. Vamos agora com o sacramento da Eucaristia, certo? No sacramento da Eucaristia nós encontramos aí mesmo em Lucas 22, 17. Aí mesmo. Aí diz: tomando o vinho, o cálice, tomou e disse: parti entre vós, porque não tomareis deste cálice até a minha vinda. Depois partiu o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e comei.
será entregue por vós. Este é outro sacramento, o da Eucaristia. A igreja tem essa autoridade para gerar filhos para Deus. Encontramos também o sacramento da unção dos enfermos. Da unção dos enfermos, estou lendo o Evangelho, os Evangelhos. São Marcos, capítulo 6, verso 13. Que diz? Expulsavam muitos demônios e ungiam com azeite a muitos enfermos e os curavam. Aí está a unção dos enfermos. Essa é outra maneira que a igreja, a esposa de Cristo, gera filhos para Deus. Agora vamos ver o sacramento da reconciliação. No Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22, sim? 22, 23, 22. Dito isso, sobre isso, soprou sobre ele disse, recebam o Espírito Santo. Aqueles que vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Aí está. Aqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Aqui nós vemos com formas supremas com as quais a igreja gera filhos para Deus, usando a imagem da esposa de Cristo, a igreja. Agora vamos mais um sacramento da ordem sacerdotal, certo? O sacramento da ordem sacerdotal nós encontramos na maioria dos evangelhos. Nesse momento vamos ler São Paulo, certo? São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 23. 1 de Coríntios 11, 23, diz, a primeira de carta 11, 23 diz aos Coríntios, porque o que recebi do Senhor eu vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, depois de ter dado graça, partiu, e deu aos discípulos dizendo, esse é o meu corpo, será entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazei isto em minha memória. É outra maneira com qual a igreja, com a autoridade que Cristo deu como esposa, gera filhos para Deus. Encontramos também o sacramento do matrimônio, certo? Em Gênesis 1, 22, diz, 1, 22 de Gênesis, diz o seguinte, e os bendisseram, dizendo, quem pode bendizer? O que tem o sacerdócio. O sacerdócio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diz o texto. E os bendisseram. A pergunta, quem pode bendizer? A união de um homem e uma mulher. Dá o consentimento do matrimônio, do casamento. O sacerdote que diz isso. O que tem o sacerdócio, sim? Encontramos na carta aos Hebreus, 7:7 de Hebreus. Pois bem, é inquestionável que o inferior receba a bênção do superior. Assim como em Gênesis 14:18, Melquisedeque bendice o inferior, que era Abraão. Abençoou o inferior, que era Abraão. Nada mais, nada menos que o sacerdote. Então, essas 7 formas supremas que nós vemos na igreja, usei os textos do Novo Testamento e do Antigo Testamento, onde a igreja tem a autoridade, no nome de Cristo, para gerar filhos para Deus. Luz santifica por meio dos sacramentos. Agora vamos ver uma coisa. Resulta, pois, que assim em Gênesis, capítulo 6, o Senhor deixou comandando a arca um homem chamado Noé. Assim essa esposa de Cristo, a esposa de Cristo, deixa um chefe. Deixa o Senhor, coloca nela um chefe. A essa esposa de Cristo. E o texto que sempre vamos ler, e relemos, porque a revelação está aberta. Veja o que diz Mateus 16, 18. Simão Pedro lhe contestou. Versículo 16. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Sobre a confissão de fé de Pedro, eis que é rocha, ele é rocha. Diz, Simão Pedro contestou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicando, Jesus disse, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Antes chamava Simão, e depois pôs o nome de Pedro. Encontramos em Marcos 13. Porque não foi a carne e o sangue que revelou isso, senão o meu Pai que está nos céus. E eu te digo,
E eu te digo, tu és Pedro, e eu sobre esta pedra edificarei. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Agora no versículo seguinte, é claro, disse Jesus a Pedro, a ti te darei as chaves. Aqui eu tenho uma chave, ó. A ti te darei as chaves do reino dos céus. E tu ligar na terra será ligado no céu. E o que tu desatar na terra será desatado nos céus. Então mandou seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Cristo. Aqui encontramos, pois, outra referência genial, aonde nós sabemos, assim como a arca de Noé, Noé era o chefe, assim na arca que é a igreja de Cristo, o barco, a canoa, a esposa de Cristo, que é a igreja, tem que ter um comandante. E esse comandante se chama Pedro, sim? Esse comandante é Pedro. Agora, qual é a igreja? Qual é a igreja verdadeira? A identidade da igreja verdadeira nós encontramos em 4 notas. A igreja verdadeira tem que ser única. O pronome que Jesus usa, veja. O pronome da positivo é, quando ele fala com Pedro, diz, edificarei minha igreja. E assim como diz em Êxodo 6, 7, 9, vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Sim. O Senhor, vocês saberão que eu sou o Senhor que resgatou da opressão dos egípcios. Então é uma prefiguração, nesse caso, de que a igreja de Cristo tem que ser uma única, porque um só Senhor. E a igreja tem que ser uma única. Agora, isso é uma das notas da igreja, que ela é única. A igreja é santa. E vamos desbaratar aqui um prejuízo que tem acontecido muito com a igreja. Mateus 5, 48. Mateus 5, 48 diz o seguinte. Diz, portanto, sede santos, como vosso Pai Celestial é santo. Sim? Quer dizer que a igreja de Cristo é santa. A igreja católica. Quando um batizado comete um pecado mortal, sim? A igreja, quando um batizado comete um pecado mortal, um pecado que não é de morte, um pecado grave, pecado mortal, se nega a comunhão. E o que a igreja faz? Se solidariza a igreja com o penitente, dando a absolvição sacramental por meio da confissão, como o báculo do bispo, que tem essa forma, porque com o báculo engancha no pescoço da ovelha e puxa ela, traz para de volta. Assim acontece. Quando um batizado comete um pecado, a igreja com esse cajado traz ele para o seio de novo, para a comunhão com o Senhor, e volta a santificá-lo por meio dos sacramentos. Por isso, quando acusa a igreja de tantos horrores e crimes que se cometeram, e que fez, e abuso e tudo isso que cometeram, o que acontece? O batizado, foi o batizado que cometeu o delito, não foi a igreja. Porque a igreja em si mesma é santa, é o corpo de Cristo. Por isso o bispo tem o báculo para enganchar e trazê-la de volta para o redil. Por isso a igreja é santa, porque é o batismo. E há embaixadores na igreja. 2 Coríntios 5,18 são os ministros da reconciliação. E nós levamos nossas mãos esse carisma de absolver pecados. Então observamos que aqui a igreja verdadeira é santa. Assim também não quer dizer que todos nós não sejamos santos. Na Arca de Noé tinha animais puros e impuros na Arca de Noé. Assim que é a prefiguração da igreja, figurado. Então nós vemos dentro da igreja que tem santos e pecadores dentro da igreja. Havia animais puros e impuros, certo? A igreja é católica, certo? Houve um problemazinho ali com a internet do padre. Só o pastor se movendo aqui.
Vamos ver. Vamos ver. ¿Qué quiere decir el término católico? El término católico quiere decir que va... Católico quer dizer universal. O mundo está no mundo inteiro. Católico significa isso, católica. Quando ele diz ir por todo mundo, fazer discípulos todas as pessoas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer universal, e ao mundo inteiro. Então a igreja verdadeira, ela tem que estar no mundo inteiro. Está no mundo inteiro. A sua exposição vai mostrar que sua igreja, que está em todos os países, no mundo inteiro. E a igreja católica está no mundo inteiro. Isso quer dizer católica. E também quer dizer... Outra nota. Única, santa, católica e também apostólica. Nós encontramos na Carta dos Apóstolos de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, provavelmente 20, padre. Talvez 20. Vamos ver se é. Vamos ver se é. Não vi o vídeo ainda, tá? Vamos ver. Isso, 20. Edificado no fundamento dos apóstolos. Isso, verso 20. E dos profetas. Tendo por pedra angular o próprio Cristo Jesus. Então quer dizer que a igreja é apostólica. Por que apostólica? Porque, primeiro, nós guardamos a herança dos apóstolos, de todos os 12 apóstolos. Guardamos a herança dos 12 apóstolos. Outro aspecto importante é Êxodo 13:19, diz que Moisés, quando saiu do Egito, trazia os ossos de José. Isso era um sinal que identificava a liderança do povo de Deus, de Moisés. Isso é um memorial. O que quer dizer isso? Que a memória de José, como está em Moisés, a memória da igreja, nós, na igreja católica, temos os restos dos apóstolos, os restos mortais dos apóstolos. Assim como Moisés tinha os restos mortais de José. Aí está a igreja verdadeira. O moderador está aqui, a testa dele aqui em cima. 20 minutos para... Bom, enquanto ele está mandando ali os saldos para as pessoas, que foi ao vivo esse debate, quero pedir para você se inscreva no canal do Fábio Pentecostes. Comente o que você está achando se você está aprendendo, se você está sendo instruído com essas apologéticas, se eu trago mais ou se está bom, não é? Comente. Com você que está vendo o vídeo, comente. Dê sua opinião. Olha,